Você já sentiu um arrepio ao passar perto de uma lagoa à noite? Talvez aquela sensação estranha de que algo ali te observava. Neste vídeo, você vai conhecer 3 histórias reais, assustadoras e completamente inexplicáveis que aconteceram em lagoas aparentemente tranquilas, mas que escondem segredos sombrios, lendas antigas e eventos paranormais documentados. Aperte os cintos. Você está prestes a mergulhar em um lado sombrio da natureza onde a ciência falha e o medo toma conta. Fique até o final, pois a última história pode mudar a forma como você enxerga qualquer corpo d'água. Este vídeo não é apenas entretenimento. Você vai descobrir como lugares comuns, como lagoas, escondem mistérios reais e aprender como identificar sinais de perigo espiritual, além de histórias que vão te acompanhar por muito tempo. Dizem que certas lagoas guardam mais do que águas paradas. Elas escondem histórias e espíritos que nunca descansaram. No coração de Minas Gerais, entre morros silenciosos e matas cerradas, há uma lagoa que os moradores preferem não nomear em voz alta. Eles a chamam apenas de Pedra Queimada, e quem ousa se aproximar demais, talvez nunca volte. A lenda começa em 1946, quando um jovem chamado Elias, filho de um fazendeiro local, desapareceu misteriosamente. Era fim de tarde, o céu tingido de laranja, e ele havia ido buscar o gado, perto da lagoa. Só o cavalo voltou, com os olhos arregalados, respiração ofegante e marcas de arranhões pelo corpo. Elias nunca foi encontrado. Durante semanas, os moradores organizaram buscas com tochas e cães farejadores, mas a lagoa parecia zombar deles, quieta, imóvel, com uma névoa baixa que cobria sua superfície todas as madrugadas. Alguns diziam ouvir gritos abafados vindos da água. Outros juravam ter visto uma figura escura, parada sobre a pedra que se projeta no meio da lagoa, com os olhos vermelhos como brasa. O padre da cidade, Dom Justino, decidiu organizar uma bênção no local. Ele acreditava que algo maligno havia se enraizado ali, alimentado por algum tipo de ritual antigo. Os mais velhos falavam sobre os índios que ali viviam séculos antes e sobre sacrifícios feitos à beira da água, oferendas para acalmar a entidade da pedra. Mas quando o padre chegou com seus ajudantes, a água da lagoa começou a borbulhar como se estivesse fervendo. Um dos ajudantes passou mal e desmaiou. O outro fugiu, gritando que havia ouvido uma voz feminina dizendo: "Volte atrás, ou pagará com sua alma." Mesmo assim, Dom Justino insistiu. Lançou água benta sobre a pedra e começou a rezar o exorcismo. De repente, o céu escureceu. Ventos uivavam, os pássaros silenciaram. E uma figura surgiu no meio da névoa. Uma mulher com cabelos longos e desgrenhados, vestida de branco, com o rosto deformado pelo ódio. Ela apontou para o padre e ele caiu de joelhos gritando. O relato é de um morador que observava tudo. De longe, quando finalmente conseguiram socorrer Dom Justino, ele estava catatônico. Nunca mais falou. A partir daquele dia, a lagoa passou a ser evitada. Quem ousava se aproximar era considerado amaldiçoado. Em 1971, um grupo de escoteiros decidiu acampar perto dali. Durante a madrugada, 2 deles sumiram. O corpo de um foi encontrado dias depois, com a pele ressecada, como se tivesse passado horas no fundo do mar. O outro nunca mais apareceu. A lagoa, mais uma vez, ficou em silêncio. Em 1998, um documentarista local decidiu filmar um especial sobre lendas mineiras. A Lagoa da Pedra Queimada, claro, era a principal estrela. Ele levou uma equipe de 4 pessoas. Levaram drones, câmeras térmicas e até sensores de presença. A primeira noite foi tranquila,
Mas na segunda, começaram a captar sons estranhos, vozes abafadas, risadas ao longe e um choro vindo do meio da lagoa. Durante a madrugada, um dos drones caiu repentinamente. A imagem congelou na tela, mostrando uma silhueta feminina parada sobre a pedra. A mulher não se movia. Os olhos pareciam fitá-los diretamente. O documentarista decidiu encerrar tudo ali. Mas ao voltar para a cidade, descobriu que as imagens captadas estavam corrompidas. Todas, menos uma, um quadro fixo da mulher na pedra, com um sussurro gravado ao fundo que dizia: "Ele ainda está comigo." O vídeo nunca foi ao ar. O documentarista vendeu o equipamento e desapareceu da mídia. Sua última postagem em um blog dizia: "A lagoa guarda os que são dela, e quem tenta revelar seus segredos é tragado pelas águas." Hoje, a Lagoa da Pedra Queimada permanece isolada. Um pequeno portão de madeira impede o acesso à trilha, com uma placa simples que diz: "Área de risco, não ultrapasse." Mas os jovens curiosos ainda tentam chegar perto. E de tempos em tempos, alguém desaparece sem deixar rastro. Mais recente caso ocorreu em 2022. Uma estudante de biologia da Universidade Federal decidiu fazer uma pesquisa sobre ecossistemas fantasmas. Seu GPS indicava que ela esteve na borda da lagoa. Seu carro foi encontrado 3 dias depois, com os faróis ligados e uma música tocando em loop. O celular dela estava em cima da pedra, ainda gravando. O vídeo, de quase 1 hora, mostra apenas a água parada, até que no minuto final, uma mão branca e fina emerge do lago e puxa o aparelho para baixo. A gravação encerra com um ruído metálico e a respiração de alguém, como se estivesse muito perto do microfone. Moradores acreditam que o espírito que habita aquela lagoa não quer ser encontrado. Ele quer ser respeitado. Outros, mais ousados, dizem que a entidade é a guardiã de um segredo enterrado ali, algo que jamais deveria ser desenterrado. Um pecado antigo, uma dívida de sangue. Seja como for, quem passa por aquela região sabe que ao cair da tarde, o silêncio em torno da lagoa é mais que natural. É um aviso, um pecado antigo, uma dívida de sangue, mas há algo ainda mais perturbador. Durante a década de 2000, alguns pesquisadores independentes se interessaram por esse tipo de lagoa silenciosa. A Universidade Estadual enviou uma pequena equipe para fazer coletas de amostras da água e do solo ao redor. Cientificamente, o local era estranho. A água da lagoa tinha uma densidade maior do que o comum e uma acidez que não condizia com a vegetação ao redor. Além disso, nenhum peixe foi encontrado, nenhum inseto, nenhuma ave sobrevoava a área. Era como se a natureza inteira tivesse desistido de habitar aquele espaço. Os equipamentos eletrônicos apresentavam falhas inexplicáveis. Bússolas giravam sem parar. Microfones captavam sons subterrâneos semelhantes a batidas, como se algo batesse do fundo da terra pedindo para sair. Um dos pesquisadores, cético até então, jurou ter sentido uma mão gelada segurar seu tornozelo enquanto colhia uma amostra. Ele fugiu gritando. Abandonou a pesquisa e se recusou a dar qualquer entrevista. Foi então que surgiram os relatos de que a lagoa se mexia à noite. Não apenas com a ação do vento, mas em movimentos circulares, como se algo enorme estivesse nadando ali por baixo. Alguns até dizem que não é apenas um espírito, mas um corpo que nunca se decompôs e que está esperando por alguém que o liberte. Moradores relatam que nas noites de lua cheia, uma melodia triste pode ser ouvida saindo da água, como um canto antigo, entoado por uma voz feminina, e quem ouve sente vontade de entrar, como se fosse chamado. Houve casos de pessoas que entraram em transe ao visitar o local. Uma delas, uma senhora de 73 anos, começou a murmurar palavras em uma língua desconhecida enquanto encarava a lagoa.
Depois, desmaiou. Quando acordou, disse apenas: "Ela está acordando." Ninguém nunca soube exatamente a quem ela se referia. Hoje, muitos acreditam que a lagoa não é apenas um local amaldiçoado, mas sim um portal, um ponto de conexão entre o nosso mundo e algo mais antigo, mais profundo, mais faminto. Agora que você conhece a maldição silenciosa da Pedra Queimada, um lugar onde a própria natureza recua, onde a ciência falha e onde o tempo parece parar, prepare-se para algo ainda mais sombrio. A seguir, você vai conhecer a Lagoa de Sangue, onde a água é vermelha e o medo é real. No interior do Pará, quase na divisa com o Maranhão, existe uma lagoa esquecida nos mapas, isolada por quilômetros de floresta densa. Para os poucos que a conhecem, ela é chamada de Lagoa de Sangue. O nome não é apenas simbólico. Sua água tem um tom avermelhado constante, como se estivesse manchada por algo que nunca foi completamente lavado. Os moradores evitam falar sobre ela, e os que falam baixo. O caso mais conhecido ocorreu em 1983, quando um grupo de engenheiros foi enviado pela prefeitura para estudar a possibilidade de construir uma represa na região. 5 homens e 2 mulheres, todos experientes em obras de campo, levaram equipamentos, barracas e rádio para a comunicação. No primeiro dia, tudo correu normalmente. Mediram o terreno, fizeram anotações sobre a topografia e montaram um acampamento, perto da margem da lagoa. Na segunda noite, um deles, chamado Vicente, acordou gritando. Segundo seus colegas, ele tremia incontrolavelmente e dizia que havia escutado uma voz vinda de dentro da água, uma voz infantil, pedindo ajuda. Tentaram acalmá-lo, acreditando que era apenas o cansaço e a tensão do local, mas Vicente se recusou a continuar. Na manhã seguinte, saiu sozinho pela trilha e nunca mais foi visto. Dias depois, outra integrante da equipe, Teresa, começou a apresentar sinais estranhos. Passava horas encarando a lagoa sem piscar. Falava pouco, comia menos ainda. Foi quando disseram ter ouvido pela primeira vez o som que daria origem à lenda, um chamado sussurrado, quase hipnótico, que se repetia de tempos em tempos, sempre ao entardecer. O som vinha da água e parecia humano. Assustados, os engenheiros decidiram abandonar o local. Mas antes de partirem, fizeram uma última gravação com seus equipamentos. Queriam documentar os sons e talvez obter explicações racionais. O áudio registrado naquela tarde tornou-se uma das peças mais perturbadoras da história local. Nele é possível ouvir o vento, o farfalhar das árvores e, aos poucos, uma voz, fraca, trêmula, que repete em um dialeto indígena esquecido: "Devolvam o que tiraram. O sangue foi derramado e agora ele clama por mais." O projeto da represa foi cancelado. Com o tempo, outros incidentes se acumularam. Um pescador chamado Seu Arlindo jurava ter visto crianças andando sobre a água, mas com os olhos vazios, fundos, como se fossem bonecos de barro. Outro homem, caçador, desapareceu por uma semana. Quando foi encontrado, estava nu, com o corpo coberto por marcas de unhas e dentes. Disse apenas que havia respondido ao chamado, mas se recusava a contar mais. Historiadores locais passaram a investigar o passado da região e descobriram um fato oculto. Em 1910, durante a chamada Guerra da Borracha, centenas de indígenas foram assassinados por invasores europeus naquelas terras. Muitos foram jogados vivos na lagoa. Homens, mulheres e até crianças. Reza a lenda que antes de morrer, o pajé da tribo lançou uma maldição. Essa água nunca mais será limpa, e todos os que beberem dela ou nela se banharem, ouvirão o chamado do sangue. Desde então,
Acredita-se que os espíritos daqueles mortos ainda habitam a lagoa, clamando por justiça ou por vingança. Em 2010, um grupo de YouTubers especializados em vídeos de exploração decidiu investigar a lenda. Foram 3 rapazes jovens equipados com lanternas, câmeras noturnas e drones. Eles chegaram à lagoa no início da tarde e começaram a gravar. No vídeo, ainda disponível na internet, tudo parece normal até o pôr do sol. Mas à medida que a noite cai, sons distorcidos tomam conta da trilha de áudio. A câmera foca em um dos rapazes. Ele está paralisado, encarando a água com uma expressão de puro pavor. De repente ele diz: "Ela me chamou pelo nome." Como ela sabe meu nome? A gravação termina abruptamente. 2 dos YouTubers voltaram, traumatizados. O terceiro, Leandro, nunca mais foi encontrado. Os amigos disseram que ele entrou na lagoa como hipnotizado e simplesmente afundou. Não, tentaram salvá-lo. Estavam em choque. Dizem que a água vermelha o engoliu sem fazer ondas. Curiosamente, quando os bombeiros chegaram, não encontraram sinais de afogamento. Nem bolhas, nem o corpo. Apenas o celular de Leandro, flutuando, ainda gravando. O último frame mostra algo impossível de explicar. Uma figura feita de ossos, coberta por lama, com olhos brilhando em vermelho, saindo da água lentamente. Desde então, a área foi isolada. A entrada na floresta próxima é proibida por lei, mas isso não impediu curiosos de tentarem se aventurar. Em 2021, 2 turistas alemães se perderam naquela mata. Quando foram encontrados, um deles repetia sem parar: "Ela me chamou, ela me chamou, ela me chamou." Hoje, os mais supersticiosos acreditam que a Lagoa de Sangue é mais do que um lugar amaldiçoado. É uma entidade viva, um espírito coletivo, alimentado pelo trauma e pela injustiça. E esse espírito não esquece, ele espera, ele sussurra, e quando encontra alguém com o coração vulnerável, ele chama, e ninguém consegue resistir ao chamado. E esse espírito não esquece, ele espera, ele sussurra. E quando encontra alguém com o coração vulnerável, ele chama e ninguém consegue resistir ao chamado. Mas o mais inquietante é que os relatos não pararam. Nos últimos anos, moradores próximos relataram que a lagoa parece estar crescendo. As margens, antes secas, agora estão constantemente úmidas, mesmo sem chuvas. A água vermelha invade trilhas antigas, como se estivesse tentando se expandir, se mover, alcançar novas vítimas. Algumas árvores começaram a morrer ao redor e animais encontrados por ali aparecem com os olhos vazados e o sangue completamente drenado. Um grupo de religiosos tentou realizar um ritual de purificação no local. Levaram cruzes, imagens sacras, água benta, mas no exato momento em que iniciaram as orações, uma névoa espessa e avermelhada cobriu a lagoa inteira. As filmagens daquele dia mostram uma cena aterrorizante. O som de gritos, não dos religiosos, mas vindos de dentro da água. Um dos padres presentes abandonou sua vocação pouco tempo depois. Mudou-se para o sul do país e se recusa a falar sobre o que viu naquela tarde. A única coisa que escreveu em uma carta enviada a um amigo foi: "Não se reza por quem já foi condenado. E é por isso que ninguém mais ousa se aproximar da Lagoa de Sangue. Ela não esquece, ela não perdoa. E, acima de tudo, ela chama. Sempre chama. E se um dia você estiver sozinho em um lugar silencioso e ouvir seu nome sendo sussurrado, olhe ao redor. Mas não vá até a água. Você conheceu a fúria ancestral de uma lagoa sedenta por justiça. Mas agora, prepare-se para algo ainda mais perturbador. Um lago onde a escuridão não apenas se esconde, ela caminha. A seguir, o Lago das Sombras Vivas, o experimento que nunca deveria ter acontecido. Dizem que há segredos que deveriam permanecer enterrados,
No caso do Lago 43B, o problema foi tê-lo criado. Nos anos 70, durante o auge da Guerra Fria, o governo brasileiro autorizou, em parceria com cientistas estrangeiros, a instalação de um centro de testes biotecnológicos na região do Cerrado Goiano. Oficialmente, o local foi registrado como Estação de Monitoramento Ambiental Experimental. Mas documentos vazados décadas depois revelaram que o verdadeiro nome do projeto era Sombra Negra. O propósito? Estudar organismos extremófilos, formas de vida que sobrevivem em ambientes onde nenhum outro ser poderia existir. Mas algo deu errado, muito errado. No centro do complexo foi criado um lago artificial, profundo, alimentado por fontes subterrâneas. Ali, inseriram micro-organismos alterados geneticamente para resistirem à radiação, toxinas e ausência de oxigênio. Mas a natureza é imprevisível. E a manipulação científica, quando movida por arrogância, cobra um preço alto. Após meses de testes, os cientistas começaram a relatar falhas de energia inexplicáveis. Equipamentos desligavam sozinhos, imagens de câmeras apareciam distorcidas e, pior, havia relatos de vultos ao redor do lago. Sombras que se moviam contra a luz, que pareciam observar. No relatório confidencial no 72A, um pesquisador escreveu: "As sombras têm forma, elas não refletem nada, elas absorvem tudo. Quando estão próximas, sentimos frio, mesmo em dias quentes, e ouvimos vozes." Em uma das últimas experiências registradas, um técnico caiu acidentalmente na água. Tentaram resgatá-lo imediatamente, mas ele afundou como se fosse puxado. O corpo jamais foi encontrado. Desde esse dia, o experimento foi abortado e a estação oficialmente desativada. Só que ninguém ousou esvaziar o lago. Em 1989, um grupo de aventureiros descobriu os restos do centro de pesquisa. Encontraram papéis queimados, amostras em frascos lacrados, computadores destruídos. Mas o lago ainda estava lá. Mais escuro do que se poderia imaginar, como se fosse feito de tinta. Um deles mergulhou por curiosidade. Ao emergir, estava em pânico. Disse que viu formas nadando embaixo, mas não eram peixes, eram humanas, mas sem olhos, sem rosto, apenas silhuetas escuras, retorcidas. Pouco tempo depois, a região foi cercada por militares e declarada como área de risco biológico. Mas já era tarde. O mal já havia se espalhado. Moradores de povoados próximos relataram eventos bizarros, animais que desapareciam, sombras que passavam diante das casas, mesmo sem luz, sonhos perturbadores com figuras que chamavam as pessoas para voltar ao lago. Alguns começaram a apresentar sintomas semelhantes à esquizofrenia, dizendo que eram observados dia e noite por algo invisível que vive nas margens. Em 2005, uma equipe de documentaristas independentes, sem saber dos riscos, decidiu gravar no local. No documentário ainda disponível na Deep Web, eles mostram os arredores do lago. Não há vida ao redor, nem insetos, nem pássaros. Um silêncio antinatural. Durante uma das gravações noturnas, o operador de som se afasta do grupo por alguns minutos. A câmera o segue. Ele está parado com os pés na água, completamente imóvel. Quando é chamado pelos colegas, ele se vira lentamente. Seus olhos estão negros, não como se estivessem escuros, mas como se fossem poços vazios consumidos por dentro. Ele sussurra apenas uma frase: "Elas querem sair." O vídeo termina com a imagem tremendo, como se a câmera estivesse caindo, e o som de múltiplas vozes sussurrando ao fundo em línguas diferentes, algumas irreconhecíveis. Nenhum dos membros daquela expedição voltou. Nos dias atuais, o local é evitado até por caçadores experientes. Satélites mostram que o lago cresceu, mesmo sem novas fontes de água. E há rumores de que em noites sem lua,
Se alguém se aproximar das margens, verá seu próprio reflexo se mover. Sozinho. Reflexos que não imitam seus gestos. Reflexos que observam. Certa noite, um antigo segurança da base foi entrevistado anonimamente, a voz distorcida, o rosto coberto. Quando perguntado se as sombras ainda estavam lá, ele respondeu: "Elas não estão lá, elas estão aqui. Elas estão em todos os lugares onde há medo. O lago foi apenas a porta." Essa frase ecoou entre pesquisadores e conspiracionistas. Muitos acreditam que o Lago 43B não foi desativado, mas selado. E que as sombras vivas, o produto final de experiências que desafiaram os limites da vida e da morte, continuam se multiplicando nas profundezas, esperando, aprendendo e se fortalecendo. Agora que você conhece essas 3 histórias perturbadoras, pare e reflita. Quantos mistérios ainda estão escondidos sob a superfície calma de uma simples lagoa? E quantos deles foram provocados por nossos próprios erros, nossa ganância, nossa sede por poder? Talvez o verdadeiro terror não esteja nos monstros da escuridão, mas naquilo que nós mesmos despertamos e não conseguimos mais controlar. Se essas histórias mexeram com sua mente e seus medos, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que adoraria ou odiaria saber o que se esconde nas águas mais calmas. Porque nem toda lagoa é tranquila. Algumas são portais. Até o próximo mergulho na escuridão.